Bom, agora que você já conhece o Power Embedded, com certeza agora você está interessado em saber quanto custa. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão de precificação, como é que funciona de forma geral, né? O licenciamento do Power Embedded. Então, vamos lá. Vou descer um pouquinho aqui a tela do nosso website, que a gente tem basicamente essa parte aqui específica somente de custo. Então, quanto custa para ter o Power Embedded na sua empresa? Quais são os custos? Vamos lá. A gente tem um custo, que é a instalação, né, do setup inicial do nosso sistema, que a gente tem uma taxa de R$ 1.500 que você paga uma única vez. Então a gente vai fazer a configuração de todo o seu ambiente, deixar o ambiente pronto já para estar funcionando, você começar já a importar os relatórios, criar os usuários, definir permissões e as pessoas já vão estar podendo acessar esse relatório. Esse setup ele é bem rapidinho, leva em torno de 30 minutos a 1 hora. Então, você dando o aceite da nossa proposta, em 30 minutos, 1 hora, a gente já está conseguindo liberar o seu acesso para você estar utilizando já o sistema. O custo da nossa mensalidade do nosso sistema, ele é hoje R$ 5,00 por usuário. Então, você tem 10 usuários, R$ 50,00. Você tem 100 usuários, R$ 500,00. E esse custo não é um pacote que você precisa comprar ou informar previamente para a gente quantos usuários você vai querer. Você vai criar os usuários normalmente pelo sistema, na parte administrativa, e todo mês a gente vai verificar quantos usuários foram criados na plataforma no mês anterior, né, que a gente fatura geralmente no começo do mês, e a gente vai cobrar de acordo com a quantidade de usuários que foram criados ou que estiveram ativos, né, durante o mês passado. Então, se no mês passado você tinha 10 usuários, a gente vai te cobrar 10 usuários. Em determinado mês você aumentou essa quantidade de 10 para 100, nesse mês a gente vai passar a te cobrar 100 usuários. Apagou 10 e ficou com 90, a gente vai te cobrar 90 usuários. E é assim que funciona a cobrança. Não precisa você pedir para a gente criar o usuário para vocês vão ter a total autonomia e liberdade de vocês mesmos gerenciarem isso. A gente tem uma tela de faturamento onde vocês vão poder visualizar, né, e acompanhar ao longo do mês, e inclusive períodos anteriores, quanto que foi faturado, o que a gente cobrou, quais eram os usuários que estavam ativos, né, que a gente cobrou. Então você tem todo esse controle. E a gente, além desses dois custos, né, que é da mensalidade do sistema e a instalação do sistema, esses são custos Power Tuning, então vocês pagam para Power Tuning. A gente tem o custo da licença do Embedded, que essa você paga para a Microsoft. Então, da mesma forma que você pagava para a Microsoft para você ter o Power BI Pro, por exemplo, você vai ter um outro tipo de licenciamento, que é o licenciamento Embedded. E ele é um licenciamento diferente de todos os outros que existem dentro da suíte do Power BI. Você tem o licenciamento Pro, que é um licenciamento por usuário, assim como o Premium por usuário. São dois licenciamentos que são baseados por usuário. Você aumentou a quantidade de usuários, você aumenta na mesma proporção o custo que você vai ter com essa solução. Então hoje o custo, por exemplo, do Power BI Pro é R$ 64 a R$ 65 se você comprar direto com a Microsoft. Se você comprar com a Power Tuning, sendo a sua parceira de Azure, né, que a gente é Solutions Partner, ficaria 54, além de várias outras licenças que a gente vende também num custo ainda mais barato do que direto com a Microsoft. Então ficaria hoje R$ 54, uma licença do Power BI Pro para cada usuário por mês. A gente tem o Premium por usuário, que é o dobro desse valor, porque você ganha vários recursos Premium, né, que são legais, como por exemplo versionamento, você ter mais atualizações por dia, você ter conjuntos de dados maiores, então você tem vários benefícios. Você tem aquele licenciamento Premium, né, que é aquele licenciamento que custa inicialmente $5.000, que dá mais ou menos R$32 mil por mês que você vai pagar, independente se você tem um usuário ou se você tem 500. Você vai pagar R$32 mil por mês e aí você tem todos os recursos premium, né, dessa capacidade. Esse aí é um licenciamento por capacidade. Então você não tem que pagar, por exemplo, por usuário desse tipo de licenciamento. Então todo mundo que for acessar basicamente não pagaria a licença para visualizar, né? Somente quem for desenvolver, quem for publicar, vai precisar de ter uma licença Pro para fazer esse processo de publicação. Então esse é o licenciamento Premium por capacidade. Lembrando que esse valor de $5.000, né, que dá R$32 mil, é a primeira capacidade do Premium. Pode ser que de acordo com o tamanho dos seus conjuntos de dados, a complexidade de como é que está os seus modelos, né, ou de quão otimizados eles estão ou não, pode ser que essa capacidade não aguente, você tenha que escalar. Sim, existem, acho que são 6 ou 7 níveis acima, né, da capacidade premium, e cada vez que você aumenta o nível, você basicamente dobra o valor.
E aí você tem os licenciamentos Embedded e o Fabric. O Fabric é relativamente novo, né? Foi lançado agora finalzinho de maio de 2023. Que ele é uma suíte, né, de ferramentas, de aplicativos, que você tem a parte de pipelines e tal. E uma das ferramentas que ele tem é o recurso de Embedded, né? Ele é um recurso por capacidade, assim como o próprio Power BI Embedded também é um recurso por capacidade. Então o Power BI Embedded, assim como o Fabric, eles são diferentes dos outros licenciamentos. Além do fato deles serem por capacidade, teoricamente o licenciamento do Fabric, assim como do Embedded, ele não dá direito a você utilizar os relatórios do Power BI, nem publicar relatórios no portal de administração do Power BI. Então você vai ter que, tanto no Embedded quanto no Fabric, você precisa, o usuário Pro, ele ainda é necessário para fazer o processo de publicação, e as pessoas que forem visualizar, eles não vão visualizar pelo portal da Microsoft, powerbi.com. Eles não vão ter esse acesso, senão você vai ter que pagar licença e não vai adiantar muito, né? Senão você vai ter que pagar licença para eles e aí a solução acaba não fazendo sentido. Então, para poder utilizar esses dois licenciamentos, você tem que você mesmo criar o seu portal do Embedded. A Microsoft não disponibiliza um portal padrão, um template, algo rápido que você instale. Basicamente, ela só disponibiliza documentação para que você crie o seu sistema. E quando eu falo criar seu sistema, é programação, linguagem de programação, criar servidor, criar banco de dados, programar a tela de login, programar a renderização, programar gerenciamento de acesso, programar o RLS. Tudo que tem no nosso portal, a gente programou. Se você quiser ter igual, ou você cria o seu próprio portal, né? Programando com uma equipe de desenvolvimento mesmo de programadores. A gente até vende como consultoria esse apoio, né, de algumas horas para a gente ajudar vocês, se vocês quiserem criar o portal de vocês, ou utilizem um portal SaaS, né, que é software como serviço, como por exemplo o Power Embedded, que já é um portal pronto para uso, com todas as funcionalidades básicas e várias avançadíssimas, como por exemplo essa questão do RLS, do ALS, do layout mobile, auditoria, enfim, já com tudo pronto. É um portal que é auto-atualizável, então ele é atualizado de forma automática, então ele está sempre recebendo melhorias e novas funcionalidades, além de você também poder solicitar um recurso novo que você está sentindo falta na plataforma, solicita para a gente vai desenvolver sem custo nenhum para você. E você vai ter tudo isso sem ter dor de cabeça de ter que gerenciar a aplicação, gerenciar banco de dados, criar recursos novos, ter uma pessoa específica focada para trabalhar nesse tipo de projeto. Então, esses dois tipos de licenciamento, basicamente você precisa de ter um portal para poder as pessoas visualizarem os relatórios que estão publicados nesse portal. E aí, como a gente está falando em capacidade, a gente tem aí alguns tipos de capacidade. Então, por exemplo, aqui quando a gente fala em Embedded, vou até dar um pouquinho de zoom, esse aqui são as capacidades, né, e o valor estimado. Lembrando que esses valores, como eles são em dólar, né, eles sofrem quase que diariamente alterações de acordo com cotação. Então, o valor que você está vendo aqui é o da época que a gente montou essa apresentação, né, o site. Pode ser que ele varie para mais ou para menos, aí vai variar de acordo com a cotação do dólar. Mas basicamente esse A1, que é a capacidade que a gente utiliza, né, para poder fazer as estimativas, ele é uma máquina que tem um core, um núcleo virtual, 3 GB de RAM. E aí o que vai definir qual a capacidade que você vai utilizar? Basicamente é a quantidade de usuários. Quantos usuários eu consigo colocar em cada capacidade? Não é o usuário que vai direcionar qual capacidade que a gente vai utilizar. Basicamente é o tamanho dos conjuntos de dados e quão frequente eles vão ser atualizados. Então, geralmente a gente faz uma análise, né, junto com o ambiente do cliente antes até da gente fechar o acordo sobre o Embedded, até para verificar a viabilidade da solução, porque a gente quer entregar uma solução que resolva o problema do cliente, não quer simplesmente vender produto. Então, a gente faz toda essa análise para ver se realmente a solução vai fazer sentido para o ambiente do cliente. Então, de acordo com a quantidade e o volume, né, de dados dos datasets, a gente pode verificar que A1 vai atender, ou não, vai ter que ser A2, ou pode ser A3, ou até mesmo envolvendo outras tecnologias, como por exemplo a Análise Service, que poderia servir como o processador de todos esses dados, tanto de atualização quanto de renderização de tela, e deixar o Embedded ser somente o cara que renderiza. Então ele acaba tendo um processamento muito menor do que ele teria tendo que fazer todo esse trabalho. Então com isso você consegue, num custo muito mais acessível. Então para quem já tem SQL Server pode utilizar o Embedded sem ter custo adicional nenhum. Quem não tem, você pode contratar até o Analysis Service da nuvem,
que ainda fica mais barato do que você ter que ficar subindo muito o próprio Power BI Embedded. Então é também uma possível solução. Tudo isso aí conversado, tudo isso a gente consegue alinhar certinho para ter uma solução que atenda realmente a necessidade do cliente. Então, basicamente são esses 3 custos. A instalação, você vai pagar uma única vez, o valor mensal da licença do Embedded, lembrando que esse recurso aqui, esses valores que vocês estão vendo, ele é se o recurso ficar ligado 24/7, ou seja, sem desligar. A cobrança do Embedded, na verdade, ele é por hora. Então, se a gente configurar, por exemplo, uma automação que você desligue o recurso em horários, por exemplo, de madrugada, alguns horários do fim de semana que não tem usuários utilizando, a gente consegue reduzir bastante esse valor. Por exemplo, esse primeiro cenário aqui, que é o A1, o valor mensal aqui está dando mais ou menos R$ 3.600. Se a gente colocar ele, por exemplo, no modelo 12/5, ou seja, são 12 horas que ele ficaria ligado durante 5 dias na semana, esse valor deve cair para algo em torno de R$ 1.300 a R$ 1.400. Então já fica um valor bem interessante. Que dependendo da quantidade de usuários que vocês têm no Power BI, você já deve estar pagando muito mais do que esse valor. E quanto que vale a pena a gente trocar do Pro para o Embedded, por exemplo? A gente tem, descendo mais um pouquinho aqui, essa tabela, que é basicamente essa análise, né? De acordo com a quantidade de usuários, você pega quanto que você paga de licença do Power BI, lembrando que aqui ainda é o valor com desconto. Se você não tem parceiro Microsoft, você está pagando um valor maior do que esse daqui. Então aqui já são os valores com desconto, você vai estar pagando esses valores aqui, vamos supor que a sua empresa tem 100 usuários. Então, com desconto, hoje você paga R$ 5.400 de mensalidade de licença Pro. Se você for utilizar o nosso sistema Power Embedded com o licenciamento do Power BI Embedded, num cenário 24/7, sem desligar, para 100 usuários você já está pagando R$ 3.981 aproximadamente, lembrando que esses valores eles vão sendo alterados diariamente pela Microsoft. Então aqui você já está tendo uma economia bem interessante. Se você colocar 14/6, 14 horas por dia, 6 dias na semana, você já cai para R$ 2.101. Então aqui você está pagando menos da metade. Se você puder colocar no 12/5, aí você vai pagar R$ 1.644. Então aqui é 3 vezes, quase chegando a 4 vezes menos do que você já paga hoje com o licenciamento do Power BI Pro. Lembrando que quando você utiliza o licenciamento do Power BI Embedded, os workspaces que você associar com a capacidade Embedded, eles viram Workspace Premium. O que isso quer dizer? Você vai ter acesso a todos aqueles recursos legais que você não tem, como Deployment Pipelines, atualização incremental de Data Flow, atualização diária de dataset, que no Pro são 8 por dia, você vai ter 48 atualizações por dia para cada conjunto de dados. O tamanho máximo do dataset ele sai de 1 GB, vai até 10 GB. Você vai passar a utilizar o versionamento de código do Git nativo pelo próprio Power BI. Você também só tem acesso ao Premium e vários outros recursos que você só consegue utilizar com o licenciamento Premium. Então, os seus workspaces vão passar a ser workspaces Premium. E aqui do ladinho a gente também tem o licenciamento do Fabric. O Fabric em si, se você for comparar a mesma capacidade de processamento do Fabric com o Embedded, o Fabric sempre vai ser mais caro. Porque, como eu falei, o Fabric, além do Embedded, ele tem a parte do Data Flows, tem o Data Lake, tem o Lake House, tem o Data Warehouse. Tem um monte de serviços a mais, então por isso que ele é mais caro. Mas a menor capacidade do Fabric, ele é mais barato do que a menor capacidade do Embedded, até porque ele tem menos recursos nessa capacidade inicial, que é o F2. Então ele tem 4 vezes menos poder de processamento do que o Embedded. Para clientes com grandes volumes de dados, isso provavelmente não vai suportar. Mas se a sua empresa tem poucos usuários ou tem muitos usuários e o volume de dados é pequeno, isso atenderia perfeitamente num custo extremamente acessível. Com o Fabric, a partir de 20 usuários, você já está pagando metade. No cenário 12/5, por exemplo, você já está pagando metade do que você pagaria hoje com o licenciamento do Power BI Pro. Com 30 usuários, mesmo 24/7, já fica mais barato do que você paga hoje com o licenciamento Pro, e o seu Workspace ele também vai ser um Workspace Premium, com todos os recursos que eu falei anteriormente. Então aqui, recapitulando, a gente está entregando um ambiente Premium, um custo mais baixo do que você paga no Pro. Além disso, aqui no Pro, quanto maior a quantidade de usuários que você quiser expandir dentro da sua empresa, o seu custo aumenta na mesma proporção. Se eu pegar o aumento entre a quantidade de usuários, ele aumenta numa proporção muito mais baixa. É 10 vezes. Aqui ele aumenta numa proporção menos que 10 vezes menor. Então você aumenta muito pouco
entre a quantidade de usuários. Por exemplo, você pulando de 50 para 100 usuários, você aqui no 24/7 você aumenta R$200. Agora aqui no Power BI Pro, você dobra o valor. Você aumenta R$2.700 aqui. Então é um aumento muito grande para você conseguir expandir a utilização do Power BI na sua empresa, acaba ficando muito caro. Então com essa solução, você acaba conseguindo expandir para uma quantidade muito maior de usuários. Às vezes você paga até menos ainda, com mais recursos, com mais funcionalidade. E num portal que você tem mais flexibilidade de solicitar alterações. Você não vai pedir para a Microsoft, por exemplo, colocar um recurso novo lá, por exemplo, um cadastro de setor nos seus usuários, para você poder separar workspace por setor, para você poder separar relatórios por setor, separar custo por setor, por exemplo, coisa que o nosso sistema cliente pediu, a gente já vai fazer. Então são várias vantagens que você vai ganhar aceitando a proposta aqui do Power Embedded. E como é que é o processo de contratação? Basicamente a gente colocou aqui embaixo. Todo o processo de ativação demora alguns minutos, então rapidinho a gente já tendo um aceite formal, a gente já marca a reunião com o seu time para poder estar configurando, instalando. Então a gente tendo um aceite formal da proposta, a gente já vai estar entrando em contato com o seu time para agendar uma reunião para a gente estar fazendo a instalação, né, o setup do sistema no ambiente de vocês do Azure. Então basicamente você aceita a proposta, a gente vai entrar em contato, junto com vocês a gente vai fazer a contratação do recurso do Power Embedded ou do Fabric na conta de vocês do Azure. Então essa conta fica com o cliente, até para o cliente também conseguir verificar quanto está sendo o custo do recurso. Se você precisar de aumentar a capacidade, você mesmo tem a opção de você aumentar pelo próprio portal do Azure. Você vai ter a garantia que esse recurso vai estar sendo utilizado somente para você, a gente não vai estar compartilhando esse recurso com nenhum outro cliente. Depois a gente configura as automações, né, para poder fazer essa parte de ligar e desligar automaticamente. Aí a gente tinha esse processo de configurar automações, que a gente criava um aplicativo, né, uma automação dentro dessa conta do Azure para ligar e desligar no horário que a gente definir, para essa questão de economia de custos, né? Só que agora a gente já tem isso no próprio sistema, então pela própria interface do sistema você já configura essa parte de ligar e desligar. E eu vou criar um vídeo só para isso, porque tem uns detalhes muito interessantes que são um dos maiores diferenciais do Power Embedded em relação a todos os outros concorrentes do mercado. A gente vai fazer depois a configuração do Power BI Serviço, né, que é criar essa integração entre o sistema e o Power BI Serviço para você poder importar os relatórios para dentro do sistema. Tem a configuração do portal, então a gente já vai deixar o portal pronto e funcionando para vocês e tirar dúvida e ajudar vocês no que for necessário. A gente vai fazer a criação do primeiro usuário, que vai ser o usuário administrador do portal. A partir desse, ele pode criar outros administradores, outros usuários contribuidores e outros usuários visualizadores. Todos os usuários pagam basicamente o mesmo valor, não tem diferenciação. E a partir daí, a gente orienta vocês e vocês já vão estar aptos para poder estar criando usuários, importando relatórios, definindo permissões e utilizando o usuário já dentro da empresa normalmente. Se você ficou com alguma dúvida ainda, aqui no site a gente tem esse menu aqui de FAQ, que são perguntas mais frequentes. E aqui a gente tem várias e várias perguntas com respostas. Provavelmente, eu tenho quase certeza que a dúvida que você tem já foi respondida aqui previamente. Então você pode clicar aqui, o que é Power BI Embedded? Eu vou ter toda a explicação aqui, a tabelinha de custos, explicando o que é o Power BI Embedded, um breve resumo, né? Por exemplo, a partir de quantos usuários o Power Embedded é vantajoso na minha empresa, a gente tem uma explicação falando sobre isso. A gente tem, por exemplo, o que seria isso 24/7, 14/6, 12/5. Então, boa parte das perguntas vocês têm a resposta já pronta aqui na nossa própria plataforma. Ficou alguma dúvida ainda? Li o FAQ, já li os recursos, assisti a apresentação, estou com dúvida ainda, o que eu faço? Ou você vem aqui nesse chat, preenche os dados, vai chegar um e-mail para a gente vai entrar em contato com você para agendar uma reunião, ou você pode simplesmente enviar um e-mail para comercial@powertuning.com.br. Das duas formas a gente vai entrar em contato com você, vamos fazer uma nova apresentação e explicar qualquer dúvida que você ainda tenha relacionado ao produto, licenciamento, sobre a empresa. Enfim, a ideia é deixar você tranquilo, seguro e confortável, que essa é a melhor solução para a sua empresa. Se você quer conhecer mais sobre todos os recursos de forma minuciosa e detalhada do Power Embedded, acompanha nos próximos vídeos que eu vou entrar no detalhe de tela por tela, funcionalidade por funcionalidade. Obrigado pela confiança no nosso produto e venha ser cliente do Power Embedded.